nesta data importante não só para os angolanos, mas para o continente africano e também para o mundo. E a primeira questão que gostaríamos de colocar é: no ano de 2000, o amado Pai declarou-se mandatado para falar com o Estado e com a Igreja e evocou a paz como elemento aglutinador para a unidade e reconciliação nacional. Que avaliação faz destes 20 anos de paz nas vertentes política, econômica, social e também militar? Muito bem. Primeiro, quero agradecer e, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, pelo facto da Rádio Tucuista e Tucuvisão terem preparado esta entrevista nesse dia tão importante para o país, para os angolanos em geral, para me ouvir sobre as questões fundamentais da nossa missão e amplamente do país também. Quanto à pergunta, queria responder da seguinte maneira: a missão do profeta, do homem de Deus, do enviado de Deus, é anunciar os oráculos de Deus. Queira que as ouçam, as aceitem, as pratiquem ou não, mas a missão do homem de Deus consiste só e tão somente anunciar a vontade de Deus. E dessa forma que fomos mandatados para anunciarmos a vontade daquele que nos constituiu o seu arauto, dizermos aos angolanos a necessidade da paz, comunicarmos também à Igreja a importância da reconciliação e da unidade da Igreja. Vovô de Bundo, vovô e Quintino. Palavras que não podem ser nem acrescidas nem diminuídas. Vovô de Bundo, vovô e Quintino. Significa dizer, falar com a Igreja e falar com o Estado, com o governo. Avô a Ua, de Bundo, de Ua, de Tungua. Avô Luialo, Ua, de Bacaluvon. Avô Luialo, Gauwoco, de Ozevo, Luialo, Quintino e Suquissa. Temos que ter os termos próprios que foram utilizados, que não posso deixar de citar. Avô Quintino, Kunguaco, Ozevo, Suquissa e Suquissa. Avô de Bundo, Kunguaco, Suquissa e Suquissa. Hoje são 22 anos, desde 2000. Pensamos que numa grande parte daquilo que é o cumprimento da mensagem de Deus, sobretudo ao Estado angolano, tem sido cumprido. A paz foi conquistada nos caminhos que Deus traçou, embora de forma diferente, mas chegou-se ali onde se pretendia, embora com a perca de vidas que deveriam ser evitadas se no momento fosse acatada a mensagem, mas também a liberdade custa caro e o preço da liberdade às vezes é a morte dos seus autores. E hoje podemos dizer que o mais importante é que a paz ainda continua a ser consolidada, embora não se viveu na sua plenitude a alegria que a paz traz, que consiste em termos, de facto, a estabilidade econômica e social, em que as pessoas vivam de forma alegre e satisfeita as suas necessidades básicas: habitação, educação, saúde, transportes e outras coisas mais que a vida na Terra precisa. Mas sublinho o mais importante, que a paz foi conquistada, e a paz faz com que haja circulação de pessoas e bens. A paz faz com que a Igreja possa realizar as suas caravanas do norte ao sul, do sul ao leste do país, assim como para o oeste, o que demonstra que Deus é infalível na sua missão. O que ele propôs no seu coração realiza-se, ainda que demora no seu cumprimento total, mas na verdade podemos dizer que há já alegria na vida de muitas pessoas,
mesmo aquele que até não tem nada para comer, mas mesmo assim alegra-se porque não sente o medo da guerra, de fugir e não saber onde vai ir. E com a paz conseguimos, de facto, desenvolver os projetos, tanto pessoais como coletivos. Com a paz conseguimos trabalhar no campo e colhermos o nosso produto, o que demonstra que grande parte daquilo que foi a nossa missão que nos foi comissionada está a ser cumprida. Falta ainda algumas percentagens, tanto pela parte do governo como também da própria igreja, sobretudo a própria igreja, mas, em suma, já a paz é visível e está presente em todo o território nacional. A questão que colocaria de seguida é a forma como Angola conquistou a paz continua a ser um facto para muitas potências inacreditável. Aliás, a Vossa Santidade havia afirmado peremptório que a paz não viria nem da América, nem da Rússia, mas ela seria conquistada pelos próprios angolanos. Na vossa visão, entende que os atores políticos têm alcançado ou têm o alcance desta ação divina em torno deste percurso, ou acham ser uma sabedoria humana que faz com que Angola viva este período bom que nós estamos a viver? Bem, primeiro dizer que são duas autoridades distintas, a autoridade estatal, que é o governo, a autoridade eclesiástica, que é a igreja, onde nós fazemos parte, e aqui temos que conhecer que o governo, os estados do mundo também procuram a sua, digamos assim, notoriedade, tem que ser de facto reconhecido nas suas ações. Isso faz com que às vezes possa ser entendido que não entende a ação divina naquilo que são as conquistas de um país. Mas se formos a ver de 2002 até hoje, o próprio espaço que a igreja começa a ocupar, a igreja no seu todo, no nosso país, o reconhecimento, ainda de forma implícita, mas está lá, em que o Estado tem dado à própria igreja no nosso país, demonstra que o governo reconhece, em parte, que a conquista da paz não é simplesmente um troféu dos políticos, mas sim é uma ação conjunta e, sobretudo, onde a igreja teve um papel muito importante. Por isso, temos assistido, mesmo no tempo do governo do presidente Eduardo dos Santos, ele a participar nos cultos, embora poucas vezes, mas participou. E temos visto hoje, dos 4 anos da governação do presidente João Lourenço, também a aproximação deste governo à igreja. E ontem ainda o exemplo que devemos ainda aqui considerar, que ainda é fresco, onde o governo, na sua pessoa, o Presidente da República, esteve presente naquele culto. São 3 horas de culto que tivemos ali, mas o Presidente esteve lá calmo, sentado com o seu executivo, com a sua digníssima esposa, o que demonstra que há, de facto, esse reconhecimento da ação divina. Mas, como já disse, são 2 poderes, são 2 autoridades distintas e que às vezes também são antagônicas em certas áreas, e por isso não podemos esperar que o governo faça de outra forma, embora estamos a constatar esse crescimento do reconhecimento. Sabe que no próprio Palácio Presidencial, quando se alargou a sala de reuniões, as primeiras entidades que ficaram lá para reunir com o presidente e fizemos oração foi a igreja, o que demonstra que pouco a pouco, se a igreja consolidar primeiro a sua própria posição, para poder também fazer crer a sua autoridade, às autoridades estatais e ao povo no seu todo, certamente que não haverá dificuldade do governo reconhecer na sua plenitude a ação divina, porque a ação divina não pode ser reconhecida de forma vaga, como algumas pessoas pensam. Deus somente é reconhecido, é vista a sua presença, a sua autoridade, quando há homens e mulheres que reconhecem estes consagrados para a sua missão.
que exercem esta autoridade espiritual e eclesiástica de forma íntegra e que não deixam espaços para que os humanos possam se sentir decepcionados e dessa forma continuar a acreditar. Então é preciso aqui também olharmos do lado da própria igreja. O Estado está a fazer a sua parte, compreendendo a importância da igreja, não só na sua ação social, mas também divina, por isso pedem orações, sabe que a oração muda as coisas. Então é preciso também que a igreja também entenda este fator, que será determinante na nossa colaboração com o próprio governo, se de facto a igreja continuar a mostrar essa solidez, esta capacidade de ser, de facto, a reserva moral da sociedade, de ser a mãe e educadora da sociedade. Isto é, ela tem de mostrar a firmeza e a sua integridade nas posições que toma e, sobretudo, naquilo que é a sua própria paz interna. Eu vou ser franco e claro, se a igreja consolidar esses elementos que citei e outros que não posso citar aqui, certamente nossas autoridades não serão chamadas 3, 4 vezes, porque serão arrastadas nesta onda do poder de Deus, da crença em Deus, da estabilidade que a igreja vive no seu todo. Então pensamos que, embora a paz foi conquistada como foi, houve mortes e morte de alguém para que a paz fosse conquistada, mas também temos que entender que não há salvação sem morte. E por isso, Hebreus, no seu capítulo 2, está a nos dizer o seguinte, deixa que eu vou lá, no seu capítulo 2 não, vamos primeiro no capítulo 9, versículo 17, depois faremos leitura no 2, se for necessário, mas por enquanto vamos no capítulo 9, versículo 17. Deixa eu buscar para ouvirmos que há sempre necessidade de uma morte para que haja a salvação dos outros. E diz assim a palavra de Deus, versículo 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Significa dizer, há às vezes necessidade de morte, haver morte de alguém, de pessoas, para que se possa consolidar um concerto, um pacto, e a paz também às vezes vem da guerra. E a guerra mata, e é dessa forma que nós angolanos conseguimos a paz, com a morte de um, e depois veio a paz para todos. Deve ser evitado. Quando ainda em 2001 nós apresentamos o plano da paz, dizíamos que era necessário que se cumprisse rapidamente para que se evitasse a morte de pessoas e sobretudo daquele que estava na mata, né? Mas foi este o destino que Deus Pai deu, morreu o Dr. Savimbi e em seguida, o presidente dos Santos mandou parar a guerra e assinou-se a paz. No dia 22, no Luena, e no 4 de abril, em Luanda, selou-se definitivamente o concerto para a paz. E nós pensamos que agora temos o dever de consolidar, de continuarmos, de facto, a preservar, a cuidar desta paz conquistada duramente em todas as áreas, políticos, mas também a população no seu todo, evitarmos as emoções, evitarmos também aquilo que são elementos que eu chamo de combustível, que pode causar desastres e conflitos, que podem descambar em guerras. E aí eu devo recorrer outra vez à Bíblia, para lermos o Santiago, o capítulo 3, onde nos diz o seguinte, sobre a sabedoria que vem do alto, que constrói a paz. Capítulo 3,
versículo 13 e 18, onde vou falar mais. Quem de entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem ou exercitam a paz. Aqui está o elemento muito importante. A paz tem condimentos necessários para que ela seja duradoura e permanente. A justiça e a paz devem caminhar no mesmo caminho. Não se pode fazer justiça onde há guerra, como também não pode haver paz onde a justiça não funciona. A justiça e a paz caminham juntos e nós que queremos de facto viver na paz, exercitar a paz, devemos compor estes dois elementos na mesma diapasão, no mesmo caminho, para que a paz seja sustentada pela justiça. A justiça no seu todo, social, judiciária, jurídica, no sentido de que esses fatores conjugados possam, de facto, criar as condições e as bases onde a paz se ergue de forma efetiva e permanente. Então, estamos nessa escola, todos nós angolanos, políticos, religiosos, operadores da justiça, parlamentares, que têm a responsabilidade de aprovar leis, no sentido de continuarmos a trabalhar, de facto, afincadamente, com toda a integridade, com pureza, onde a inveja, como vimos na Bíblia, não pode reinar. A inveja é um elemento perigoso e pernicioso para a construção e conservação da paz, porque o invejoso busca caminhos, às vezes traseiros, ou da porta do cavalo, para buscar a realização dos seus intentos. Isso faz com que depois haja confusão, haja conflitos que depois descambam em guerras. Então é preciso que a inveja seja aniquilada, e esse fator, este elemento, também pertence à igreja, que tem a responsabilidade de trabalhar para colocar o fim da inveja no coração do homem. Essa é a missão da igreja. Infelizmente, também às vezes na igreja onde estão os invejosos. Este é um elemento muito precário que eu digo, constrange o meu espírito, quando na igreja há invejosos. Há pessoas que dormem, acordam, só alimentam, digamos assim, destilam ódios. E isto é perigoso. E por isso, quando nós atiramos contra o governo, contra os outros, a igreja precisa, ainda no seu interior, no seu todo, criar as bases que Cristo lançou, onde o amor é o fator determinante na convivência entre as pessoas. O amor também que assente no perdão, onde as pessoas sabem perdoar-se, porque como seres humanos, certamente tem sempre momentos em que pode digamos assim, como diz a própria Bíblia, através da sua língua, tropeçar e criar algum problema, um defeito, um desânimo contra o próximo. Mas se existir este elemento que Cristo deixou, por isso o cristianismo deveria ser vivido como o próprio Cristo disse e ensinou, onde o perdão tem de fazer parte da vida de todos. Quando respondeu Pedro sobre o perdão, Pedro pensava que devesse perdoar apenas 7 vezes, mas ele disse que é 70 vezes 7, isto é para sempre. Será que os cristãos seguem isso? Será que praticam isso? A igreja cristã, o tocuísmo em particular, consegue de facto caminhar nisso? Se não caminha assim, não é igreja. É um grupo de indivíduos que dizem ser igreja, não é igreja,
porque a igreja tem de seguir o que Cristo disse. Eu gosto de dizer, eu sei o que Cristo disse. Cristo ensinou perdão, o amor. O amor sem perdão não pode existir, porque, como diz a Escritura, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aí está. Mas a língua, às vezes, é de difícil controle. E por isso, Cristo lançou esta palavra, perdoar o próximo, 70 vezes 7. Porque em qualquer momento pode errar na palavra, no olhar, ou em qualquer tipo de gesto. Mas nós, às vezes, não seguimos isso. Então, também para construirmos a paz, precisamos, de facto, ser tolerantes, perdoadores. Os militares, volto na sua primeira pergunta, têm demonstrado esse exercício tão importante em que a igreja deveria aprender com os militares angolanos. Hoje, nos quartéis, vivem entre eles, que ontem eram de trincheiras opostas, uns contra outros se matavam com armas na mão, mas hoje vivem nas mesmas casernas, comem a mesma comida, conversam, andam e parece que ontem não houve nada. Mas será que os cristãos, por isso gosto de dizer que os religiosos são mais complexos e complicados do que outros homens, do que os políticos? Embora pensamos que o político é mais perigoso, mas o religioso é mais perigoso ainda, porque ele não consegue desarmar-se, às vezes não quer reconhecer aquilo que é a virtude do outro. E ali há sempre, infelizmente, os problemas que vemos. Por isso, concluindo essa pergunta, a paz foi conseguida da maneira como foi conseguida. O mais importante agora é conservá-la, mantê-la, para que possa transitar, passar até os nossos filhos, nossos netos, e que seja eterna, se assim Deus Pai quiser. Isto, então, requer da nossa parte, de facto, estes cuidados, a busca incessante dos ensinamentos de Cristo, para que possamos manter a paz. Sua Santidade fala da paz interna na própria igreja, a igreja no geral. E nós temos estado a verificar, sobretudo nos cultos ecumênicos, há alguma, digamos assim, algum choque em termos de dogma, porque quando nós falamos num culto de adoração a Deus, quando nós intercedemos, quer-me parecer que os religiosos nunca estão preocupados com a intercessão da igreja no geral, dos crentes e dos políticos. Deixam a responsabilidade apenas daquele que está confiado para fazer a oração, porque os outros, enquanto um está a interceder, os outros estão na conversa, inclusive em posições inadequadas para uma intercessão verdadeira a Deus. O ecumenismo, que já foi inventado, digo, há um século quase ou mais, é um mecanismo difícil, embora necessário para os cristãos poderem conviver, poderem tratar os aspectos mais importantes, sobretudo que têm como único sentido enaltecer a Deus. Então, é um ambiente que precisamos continuar a cultivar e a aprender e habituar-nos, porque de outra forma não é possível vivermos no ecumenismo. A oração, quando é feita, conforme a vossa pergunta, é para todos nós estarmos ligados a Deus, para além daquele que fala, mas todo mundo ligados a Deus. Mas como existe este sentimento faccioso, que Santiago já citou no capítulo que eu já li, em que aquele é fulano, nós somos fulanos, embora estamos aqui. Então parece que quem está a interceder, deve interceder por si próprio a Deus, nós somos nós. Então pensamos que são exercícios que vamos continuar a aprender e nas reuniões a calhar focarmos para ver se nos próximos tempos este comportamento inadequado que até faz descrer os descrentes que assistem nossos cultos possa se eliminar quando estamos a orar, seja quem for que está a levar a oração, é para todos nós. Mas isso começa pelos próprios pastores, pelos próprios ministros do culto, que às vezes
não querem dar a importância de quem está a orar, porque não é ele que está a orar. Como já disse, é um exercício muito difícil, mas como é necessário para o enaltecimento daquilo que é o nome que todos pregam, como disse Paulo. Mas, mesmo assim, acho que o mais importante é que juntos estamos a enaltecer o mesmo Deus. Agora, as posições de estar, uns falam, outros andam, quando está-se a fazer a oração, são, às vezes, a disciplina também é uma coisa importante na família, na igreja. Há igrejas que não ensinam bem a disciplina. Há igrejas que acham que o membro só deve vir à igreja, eu lhe prego a palavra, deixo o envelope, deixo o dinheiro, o mais importante. Mas há igreja que acha que a disciplina para o membro é importante para que ele consiga ser exemplo no meio dos incrédulos, né? Então, penso que esta é, de facto, sacalhar pode fazer doer a cabeça, né, de muita gente. Então, mas como os outros estão a orar, e essa ali está a andar, disse aqui Paulo no capítulo 1 de Filipenses, versículo 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Conselhos. Primeiro, nós somos enviados de Deus e Deus dá o livre arbítrio aos seres humanos. Isto é, tem o dever, a autoridade de aceitar ou não o que Deus diz. Significa dizer um conselheiro, uma pessoa que aconselha, que dá sua ideia, sua opinião a quem tem o poder de executar esta ideia. No último, quem deve decidir é aquele que recebe o conselho, não quem dá o conselho. Então, nós temos o dever de irmos ao lado de quem governa, que tem autoridade sobre as pessoas, e darmos a nossa visão, mostrarmos a nossa visão. Se ele ouvir-nos, se ele achar que falamos é bom e deve ser seguido, para nós é muito bom. Se não ouvir, também é muito bom. Mas depois as consequências, quando chegarem, então haverá o arrependimento. Por isso, o arrependimento não é algo que antecede, sempre vem depois de cometer os erros. Quanto ao meu caro jornalista que citou aqui, Carlos Alberto, bem, ele tinha que fazer a sua pergunta, é necessário que eu fizesse, para que também eu pudesse responder como respondi. Se calhar, se não fizesse a pergunta, eu não poderia ter respondido. Mas fez a pergunta e respondi na medida como respondi, e muita gente ouviram que não podiam ter ouvido. Então, eu não tenho qualquer problema com ele, fez muito bem a sua pergunta, mas continuamos até hoje, sempre que necessário, darmos a nossa opinião a quem lidera o país. Eu não sou conselheiro assalariado, uma coisa que deve ser entendida. Eu não sou conselheiro assalariado. Eu falo, intercedo a favor do povo quando há necessidade para podermos dar a nossa visão, mostrar a nossa visão a quem governa, o Presidente da República, sobre este ou aquele assunto, e ali acabou. E não posso sair fora e dizer que eu falei aquilo, disse aquilo, se ele não fazer, a culpa é dele. Não. É eu e a pessoa a quem estou a aconselhar. Deus é o testemunho. Se ouvir, muito bem. Se não ouvir, é muito bem. Mas temos constatado que nos últimos tempos o atual presidente tem ouvido e mostra-se alguém que gosta de escutar as pessoas. Por isso, se formos a contabilizar as audiências que já tivemos nesses 4, quase 5 anos, são tantas que ultrapassam os tantos anos do anterior presidente, embora também nos recebia, mas que tinha muros de Berlim que eram intransponíveis. O problema não era só ele, mas sobretudo o muro que estava à frente para chegar a ele. Fazia com que o presidente ficasse como se fosse alguém que está numa gaiola, que não podia receber a pessoa facilmente. Isto é muito mau e quando nós estamos a sentir isso, devemos despertar-nos imediatamente. Quando temos pessoas que a vida deles só impedir
a pessoa não chega a nós, devemos desconfiar delas. Ou tem problema que não quer que sejam denunciados ao chefe, ou então eles estão envolvidos num projeto que amanhã será complicado para quem dirige. Por isso, em todas as áreas da nossa responsabilidade, nós também exercemos a responsabilidade espiritual, também social. Então, por isso também temos esse dever, esse cuidado quando pessoas próximas de nós, a vida dele, é só impedir para que a pessoa não chegue a nós, temos que ver bem qual é o porquê que não quer que a pessoa chegue a nós. Isso aconteceu no consulado presente e nosso amigo José Eduardo Santos, uma pessoa afável, que recebia, ouvia muito bem pessoas, mas quando as pessoas entendessem que essa pessoa só leva conselho, traz coisas que podem mudar aquilo que nós queremos, criam um muro. Tenta, não dá e depois acabam criando os problemas. Sobretudo de 2012 a 2017, aí no meio levantaram um muro muito perigoso, que fez com que o nosso amigo, coitado, presidente dos Santos, tivesse o fim que teve, e com muita pena. E os angolanos, repito, através das vossas antenas, ainda que José Eduardo Santos terá cometido erro, e como todos cometem na governação, e não só, mas devemos, hoje, 4 de abril, também pensar pelo menos essa pessoa, no sentido de que ele trabalhou, fez algo, sobretudo na preservação das vidas das pessoas. Luís Santos, volto a dizer, trabalhou e foi prejudicado pelas pessoas próximas. E volto a dizer, mesmo vocês que assumem alguma responsabilidade sobre as pessoas, quando vê pessoas que só impede tudo, não quer que a pessoa chegue a ti, tem que cuidar dele, não pensa que é muito amigo ou amiga. Também tem que olhar bem por que impede sempre. Às vezes estão a te colocar num círculo em que você não consegue conhecer o que está fora, quando assustar, tudo estragou. Então tem que ter a capacidade, se assim, de romper às vezes certas barreiras que são criadas, de pessoas que estão à volta de nós como líderes, nas várias esferas que nós dirigimos. Por isso, é preciso continuarmos a preservar a paz, mas, sobretudo, termos contato das pessoas. Sempre que é necessário termos contato das pessoas, não temos que ficar engaiolados, não é? Não temos que ver ninguém. Cuidado do quê? Se você nunca roubou nada, não pode ter medo de ninguém. E esse elemento é importante. A segurança, sim, a pessoa tem que ser protegida. Ok, para de Deus, também pessoas no mundo, mas também tem de ver se a segurança torna exagerada, tem de ter também uma desconfiança. Aqui algo pode estar a ser escondido. Então, pensamos que vamos continuar nesta senda como enviado de Deus, levarmos a nossa visão sempre que necessário, a Sua Excelência Presidente da República, e ele recebe, e se quiser implementar no momento, implementa, se dizer que depois, depende de quem recebe o conselho, como ele próprio diz, o conselho vale o que vale, então nós temos que fazer o nosso papel, não podemos desistir desse papel de transmitirmos os clamores do povo a quem dirige, porque às vezes a pessoa dirige, mas não conhece todas as coisas. É preciso que aqueles que vivem fora, que estão mais próximos das pessoas, levem as preocupações a quem dirige para que ele possa tomar medidas assertivas. E esse é o nosso papel. Eu vou dizer, eu não sou conselheiro assalariado. Eu sou homem de Deus, como foram os outros, e a nossa missão é levarmos a nossa visão sempre que for necessário, como intermediários do povo, para o presidente, do presidente também para o povo, isto é de Deus para o povo. Então, esse papel de ancião, não é? Entre o povo e o pastor, o povo, o ancião está no meio, levar preocupações do povo para o pastor, do pastor para o povo, e ele aí no meio, no sentido de amenizar as coisas e facilitar o papel de quem governa. Pensamos que vamos continuar. Se não se sente bem, eu sei que esse papel, não somente o Carlos Alberto que citou, mas também, sobretudo, vocês toquistas, por incompreensão, sobretudo. Eu tenho dito, Angola deve fazer tudo, nos manuais escolares, incluir também certas disciplinas que deverão construir novas mentalidades, porque Angola pensa-se que toda pessoa que falar e dar o seu sim naquilo que foi bem feito, imediatamente ele, qual é o vosso termo que usam? É bajulador, ele é isto e aquilo, porque também é preciso criarmos uma nova estrutura mental das pessoas, saber que você não pode chamar
A Bíblia diz: ai daquele que chama o bem mal, disse assim Isaías, que chama o doce como amargo, o amargo como doce, ai. Mas hoje, sobretudo em Angola, esta é a vontade das pessoas, é que o doce tem que ser chamado amargo, o amargo é doce, todo indivíduo que dizer que aquilo é doce é mau, não presta, é bajulador e tal, mas nós assumimos já esta nossa missão. Não podemos negar que a pessoa nos trate como quiser. Quem nunca trataram mal? É quem? Tratam mal o próprio Deus que criou o céu e a terra. Trataram mal os profetas, trataram mal Jesus Cristo, trataram mal hoje os toquistas, alguns toquistas, que falam mal. Também trataram mal ontem. Simão Gonçalves Toco na sua própria carne. E hoje dizem que não, o corpo é outra pessoa. Mas ontem fizeram mesmo. Jesus disse aos fariseus: ok, se vocês, capítulo 5, São João 40, 45, se vocês obedecessem de facto Moisés, também terão obedecido a mim, porque ele falou de mim. Busque no livro das cartas que está lá em cima. Com esse livro, ainda são só poucas cartas que o engenheiro rebelde conseguiu arrumar. Embora os toquistas não gostam de ler, esse é outro problema difícil, não gostam de ler nada, só que gostam só nos ouvidos. Vão ver que os problemas dessa igreja começaram desde então. Não é como hoje dizem, eles disseram, pode até falar, mas sem o bispo Afonso Nunes. E quem está a dizer isso é um responsável da igreja, ao nível de prova. Essa pessoa não presta. Eu não posso te considerar. Você não pode dizer que não, eles querem falar com todos nós, mas menos o pai. Com o pai presente nunca vão. Só houve 91 a paz de Bicesse, porque o doutor Savim reconheceu que o dos Santos era o presidente desse país. Enquanto negava, não houve paz. E como é possível tu negar a quem dirige um povo, milhares de gente, milhões, dizer que sem ele nós não falamos, com ele não podemos. E você ainda como responsável transmite isso com toda a naturalidade. Você não sabe que isso cria uma pressão muito forte a quem te dirige? Por isso, volto a dizer, este livro que o português compilou essas cartas, ainda não tem vocês, certamente, vão chegar já daqui a pouco os livros que lançamos em Portugal. Tem muitas cartas aqui que vocês precisam ler. Aliás, tens lido algumas, mas algumas não tens tocado, que às vezes também fala mal de vocês mesmos, não é? Os toquistas. Os confusionistas dessa igreja não começaram hoje. Os indisciplinados não vieram de hoje. Os incrédulos não estão somente serem incrédulos porque estão a ver uma cara diferente. Foram desde o tempo de Moisés, de Jesus, de Simão Toco na carne, até hoje continuam. E vão continuar. Por que vão ter que continuar? Porque tem um trabalho a fazer. Também esperam uma recompensa. E esse trabalho que fazem também ajudam-nos, e a mim em particular, para continuar a ser de facto íntegro, incisivo, na missão que tenho, sabendo que tenho contrários que querem encontrar uma falha, dizer, ok, não dizíamos? Você pensa que no meio de você responsável da igreja, não há alguns que esperam um dia que o Afonso Nunes fale e dizer, nós sabíamos, vai falhar? Há muitos, embora estão comigo na reunião, mas esses todos estão, digamos assim, à espera do inferno só. Porque o que eles esperam nunca vai acontecer. Podem fazer tudo. Inventar. Deixa eu dizer isso. Infâmias, Jesus também viveu infâmias. Até alguns dizem que Jesus tinha namorada, também teve filhos, até porque a geração dele está na França. Jesus deixa de ser santo? Deixa de ser filho de Deus? Continua filho de Deus. Você pode inventar tudo que quiser, dizer tudo que quiser, sujar a roupa branca, quanto suja, disse Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 6, virá o anjo limpar o casaco que você sujou e torna branco outra vez. Por isso, gosto de dizer de forma direta, esse livro tem de ser lido. Eu vou mandar chamar algumas caixas, porque o resto tem que vir de barco, mas virá algumas caixas para que possam ter já. Tem de ser lido esse livro, não para guardar, porque o que está aqui é muito importante. A profecia é infalível. Alguns dizem, se Simão Toco Quane de hoje. Simão Toco vestiu carne, mas é Deus que se vestiu carne para ver no meio dos carnais e levar os carnais à salvação. Mas não é homem como pensam. Se fosse homem, o que está aqui não pudesse cumprir hoje.
Mas cumpre-se por quem falou como Deus, na carne. Então, por isso, caro jornalista Ndombás, quero dizer-lhe que temos de continuar a trabalhar e cumprir a nossa missão. Da minha parte, se fosse somente o governo de Angola, a minha missão teria já caminhado para a parte final, porque o governo reconhece muito mais do que a própria igreja incrédula e pecadora, que mesmo vendo diz que não vê. Então, para mim, acho que também há momentos que Jesus ficou irritado com certas coisas, também às vezes fico irritado, porque quando as pessoas, mesmo vendo, não vê, o ano 2000 está aqui escrito nas várias cartas, vão ler aqui. O que é que aconteceria depois de 2000? Os perturbadores da igreja, mesmo estando na igreja, arranjam duas mulheres, mas querem continuar a fazer confusão na igreja, estão aqui escritos. Mas quem compilou é português. Veja como Deus trabalha. Se fosse você ou ele a compilar, ele aí, como está ao lado dele, então fabricou tudo isso. Não é? Mas quem está a fazer é um português, para ver que Deus é ilimitado. Se você calar, as pedras clamarão. E como estão a clamar? Muito bem. 5 de abril, 17 de abril. Penso que o abril é um mês importante, sabe que é um mês de saída, conforme Êxodo, que Israel sai do cativeiro para ir à terra prometida depois de 430 anos. O abril é um mês importante porque é o começo da nossa caminhada, é o momento em que Deus Pai incorpora-se num ser humano para realizar a sua obra de salvação. O mês de abril é o mês também que Jesus foi crucificado para ascender os céus, e por isso para nós o abril é importante. Também o 25 de abril aconteceu no ano 74, para que também viesse a liberdade tanto para os portugueses como também para os angolanos e africanos, países na altura colonizados pelo Império Português. E por isso que nós estamos a preparar-nos agora mesmo. Vamos estar numa reunião com os bispos auxiliares, com a Comissão Executiva Central Permanente, para traçarmos já as linhas e aperfeiçoarmos aquilo que já estão a tratar, para que rapidamente possamos dar outros passos no sentido de que este evento seja realizado com pompa e circunstâncias, sobretudo reconhecimento daquilo que Deus fez durante esse período todo da pandemia e não só. Então, passaram 2 anos sem pisarmos no lugar sagrado, agora a igreja deve se mobilizar no seu todo. E não somente a igreja, também tem ido lá pessoas que não são toquistas, mas que reconhecem que de facto Deus ilimitado desceu em África e em Catete. E pensamos que vamos ter que trabalhar agora com muita rapidez essa semana toda para completarmos as etapas que não foram cumpridas, porque estivemos ausentes. Por isso, quero dizer que o mês de abril é tão importante na nossa vida. 4 de abril, 17 de abril, 25 de abril, o dia 10 da preparação do povo de Israel, e no dia 14 partiram do Egito para o caminho da Terra Prometida. Então pensamos que é, de facto, um mês importantíssimo, um mês em que os angolanos, no geral, e os toquistas em particular, devemos dobrar os joelhos, agradecermos a Deus. O abril, também o dia 5 de abril, dá início àquilo que seria a igreja que temos hoje, isto é o dia da manhã, de 1943. Então, tudo é abril. Por isso que também estamos já preparados para a Santa Ceia do Senhor. A igreja tem que estar mobilizada, totalmente mobilizada, para podermos então caminhar todos nós para o monte, irmos clamar, adorar, louvar, interceder a favor da pátria, a favor do reino de Deus, das eleições, a favor das famílias, a favor da juventude que hoje está como está, sem emprego, e uma grande parte da juventude perdida. Então a igreja também tem essa responsabilidade, não só pregar, sobretudo interceder, para que as pessoas perdidas que estão neste momento sem eira nem beira consigam reencontrar o caminho e serem salvas, porque
a arca de Jesus é para milhões, não simplesmente para 8 pessoas, como aconteceu com Noé. Então a igreja tem esse papel importante de fazer esse trabalho que foi deixado pelo Senhor da obra, no sentido de interceder por todos. Não importa se ele é bom ou mau, até porque a igreja diz porque há maus. Então, se a igreja fugir os maus, deixa de ser igreja. Eu tenho visto isso algumas vezes quando pessoas querem vir ter comigo. Deixa que ele está muito mal vestido, aquele está assim. Você não pode impedir que alguém mal vestida ou mal comportada chegue a mim. Não, eu não fui enviado para somente falar com pessoas de fato, de bons vestidos. Não, fui enviado para falar com pessoas que estão mal vestidas, sobretudo. Aconteceu agora que vínhamos do Sonho, num dos rios ali, não sei se é longe, parece, à noite, vinha a polícia, queria oração, depois de receber a bênção, e veio também, havia uma mulher, também uma senhora que tinha uma camisola, essas camisolas interiores, com, parece uma calça, depois que lhe vi, ela já voltar, o fato olímpico, uma calça de fato olímpico, também estava a correr para vir, mas lhe impediram porque estava mal vestido, não pode chegar ao Pai. Não pode. Primeiro, isto é carne, por isso Jesus Cristo, quando esteve no poço, mandou seus discípulos irem comprar pão. Quando voltam, encontram, estou falando no capítulo 4 de São João, versículo 22 até em diante, os discípulos ficaram, não pode, mas está a conversar com uma mulher de má fama, que é samaritana, essa mulher prostituta, o que o Senhor está a falar com ele? Não sabe que Jesus, o homem de Deus, é enviado para os maus. Onde há doentes, é onde se precisa um médico. Se você já é curado, então não precisa médico. Deixa que o médico se dirija às pessoas que estão doentes. Mas você às vezes impede. Não pode falar com o pai porque está mal. Não. Deixa aqueles que querem chegar ao Pai, sejam limpas ou sujas, pecadoras ou malucos ou gatunos, deixa que eles cheguem, para que falem, quem sabe, se pelo facto só de perceber a mão, ele mudará e terá vida eterna. Então você que impede, vai acarretar a responsabilidade dessa pessoa, sempre se perder no inferno. Mesmo antigamente, como agora também, antigamente havia tantas barreiras lá naquele prédio hoje que dizem ser, não sei dos quem, aquele prédio lá na Terra Nova. Muita gente era barrada ali embaixo. Você tem que sair na janela ou na varanda para dizer, deixa passar aquele para entrar. Se não fazer isso, acaba mandando voltar o indivíduo de longe para vir ver o dirigente. Sim, podemos criar restrições quando há necessidade. Mas sem necessidade não é preciso, porque o médico veio para os doentes. Apenas os doentes devem se dirigir bem ao médico para que sejam tratados. Não é isso? Então, meus queridos, abril é o nosso mês. Ainda que falamos que a igreja tem 72 anos, na verdade a igreja tem hoje quase 80 e poucos anos. E quando Deus coloca algo, Ele está a plantar. Só que os homens só vê a árvore quando já dá frutos, mangas maduras, aí atiram pedras. Enquanto ela só cresce, não dá importância porque ainda não tem mangas. Mas é no momento que a palavra começa. Por isso, meus amados, tucuistas e todos que me ouvem, eu espero de vocês, de facto, uma colaboração naquilo que é o processo da paz, que hoje se comemora, para podermos consolidar a nossa paz. Somente com a paz que nós podemos trabalhar, é com a paz que podemos desenvolver aquilo que é o crescimento econômico e social do nosso país. É somente na paz que podemos criar famílias estruturadas e famílias sérias e boas que podem levar amanhã ao bom porto tanto a igreja como o próprio país. Por isso a paz não tem preço. A paz tem de ser, de facto, preservada a todo custo e por todos nós, e que cada um cuide da paz que foi conquistada. Do lado da igreja, eu espero que possamos nos preparar muito bem. Já fizemos o jejum no dia 2, agora vamos para a Santa Ceia. São todos actos sacramentais importantes para a preparação do cristão. E então, para ali estarmos prontos para subirmos ao monte. De dia 15 a 17 de abril estaremos no monte, como dizia Deus a Moisés. No primeiro, segundo dia, no terceiro subireis. Então, estaremos 2 dias, no terceiro será o cúmulo da nossa viagem ao monte, que será domingo, dia 17.
que iremos terminar com todas as atividades que vamos arrancar no dia 15 à noite, dia 15, sábado até domingo. Então, penso que é um momento especial. Sei que muita gente tem saudade de ir ao monte. Então, chegou o momento de trabalharmos todos nós em conjunto, conforme a carta que eu enviei a todos vós, meus amigos, que têm como missão levar adiante a obra. Todos aqueles que se entregam de facto para a obra são meus amigos. São meus amigos. Não os chamo simplesmente de pastor, de membro da ação. São meus amigos que colaboram comigo para o bem da obra. É a esse que eu me dirijo, que todos os amigos devem se preparar para irmos no santuário, para adorarmos, porque eu também tenho saudade, embora já tenha ido lá de outras formas, não é? Mas agora esta com o nosso povo, com toda a nossa gente, com nossos cânticos, com louvores, com orações, com súplicas, com a nossa gente a entrar, então isso também anima, não é? E ontem ainda na Cidadela tentaram, alguns ficaram assustados quando viram ali entrar em transe, outros aqui também. As outras igrejas não pentecostais começaram a olhar, parece que era algo assustador, não é nada disso. É a presença, as pessoas quando estão numa atmosfera espiritual, então a tendência é sair fora do corpo. E é isso que vai acontecer no fim dos tempos. Se há a igreja que pensa que vai no céu porque leu a Bíblia, só não. A igreja vai no céu no arrebatamento quando as pessoas que acreditam em Cristo, neles tiver o Espírito Santo. Estarão inspirados, esquecem-se o corpo e vão ao encontro do Senhor. Então é preciso me preparar muito bem para esse grande evento.